Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Bem-vindo ao estudo da lição número 3. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença, eu e os meus irmãos estamos em busca da Tua graça e do derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Agora, ao abrirmos a Tua palavra, que o Espírito Santo nos ilumine para entendermos as mensagens da Tua palavra para nós hoje. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. A lição número 3, a vida na igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja dinâmica, era uma igreja possuída pelo Espírito Santo, era uma igreja prestativa, era uma igreja amiga, era uma igreja que se amava. Portanto, queridos, este estilo de vida da igreja primitiva precisa se repetir agora, na igreja de Deus, nesta última geração. O verso áureo diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Atos capítulo 2, versos 46 e 47. A igreja cristã primitiva era uma igreja benquista, era bem vista pela comunidade. Tanto os pagãos como os judeus olhavam com admiração, dizendo: vejam como eles se amam. Existia amor entre eles. Era uma igreja que se apoiava financeiramente, materialmente, eles distribuíam, eles partilhavam sua comida, eles partilhavam sua casa, eles se apoiavam espiritualmente, mas também emocionalmente. Eles se visitavam, eles se conheciam. É esta igreja que Deus está sonhando para agora, no tempo do fim, quando a chuva serôdia será derramada sobre a sua igreja. Essa igreja primitiva, dinâmica, possuída pelo Espírito, não é uma utopia, é uma realidade que vai acontecer agora com a igreja de Deus nesta última geração que está se preparando para a volta de Jesus. Na parte de domingo, ensino e comunhão. Após o Pentecostes, Lucas muda a narrativa para uma descrição geral da vida da igreja em Jerusalém. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 e o verso 42. Atos 2 e o verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. As 4 palavras que se destacam aqui no verso 42 do capítulo 2 de Atos é, primeiro, doutrina. Eles tinham uma doutrina. Não era cada um crendo o que queria crer. Não era cada um ensinando o que queria ensinar. Existia um corpo de doutrinas que Jesus Cristo lhes ensinou. Portanto, a primeira palavra que se destaca é doutrina. A segunda é comunhão. Eles tinham comunhão uns com os outros. Eles se conheciam, eles se visitavam. E a terceira frase é partir do pão. Eles comiam juntos, não somente a ceia do Senhor. Muitas vezes o partir do pão diz respeito à Santa Ceia, mas não somente a Santa Ceia. Eles comiam, eles tinham tudo em comum. E também a palavra orações. A igreja primitiva era uma igreja que orava. Muita oração, muito poder. A distância entre você e Jesus Cristo, meu querido irmão, é a distância de uma curta oração. Jesus está aí para responder. Após a ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, os apóstolos continuavam frequentando a igreja. Eles não mudaram de religião. Eles continuavam frequentando o templo. É a informação que a Bíblia nos dá. O pátio do templo era cercado por alpendres cobertos, e estes alpendres cobertos eram frequentemente usados para a instrução rabínica. O fato de que os cristãos se dedicavam aos ensinamentos dos apóstolos mostra que o dom do Espírito não os levou a uma religião contemplativa, mas a um intenso processo de aprendizagem sob a direção dos apóstolos, cujo ensino autoritativo era validado por sinais e prodígios. A comunhão espiritual entre os irmãos era uma marca distintiva da piedade cristã primitiva. Os fiéis estavam constantemente juntos, não só no templo, mas também em suas casas, onde compartilhavam refeições, onde celebravam a ceia do Senhor e oravam. Com essas celebrações diárias, eles expressavam sua esperança no breve retorno de Jesus, quando a comunhão de Jesus com eles seria restaurada no reino messiânico.
As casas dos irmãos desempenharam um papel fundamental na vida da igreja primitiva. Eles frequentavam o templo, mas eles não tinham igrejas. As igrejas deles eram pequenos grupos, células que se reuniam nas casas. Os seguidores de Jesus ainda frequentavam as cerimônias do templo, conforme você pode ver em Atos capítulo 3, verso 1, quando narra que João e Pedro estavam indo ao templo às 3 horas da tarde, que era um momento de oração. No sábado, eles estavam presentes nas sinagogas com seus irmãos judeus, mas os principais distintivos da devoção cristã eram cumpridos nas casas. Queridos, o segredo da religião cristã é aquela religião que se vive em casa. Aquele que for cristão em casa será cristão em qualquer parte do mundo. Nós temos que reavivar os cultos realizados em nossas casas. Nós temos que reconstruir os altares familiares para que de manhã e à noite as famílias se reúnam e adorem a Deus. Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 2, verso 44. Atos 2, versos 44 e 45. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Esta é uma frase muito bonita que tem que se repetir em nossos dias. Estavam juntos, união entre os irmãos, e tinham tudo em comum. Ou seja, eles partilhavam os bens uns com os outros, supriam as necessidades uns dos outros. E o verso 45, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Que desprendimento, queridos! Ninguém dizia, isto é meu, porque eles vendiam e repartiam. Este desprendimento somente pode ser operado através do Espírito Santo em você e em mim. O Espírito Santo habitando em nós, gerando este amor mútuo, este amor fraternal e este desejo de partilhar com os outros os bens que Deus nos deu. Como resultado desta manifestação de amor e companheirismo, você vê o verso 47. Qual foi o resultado? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem não gostaria de ser membro de uma igreja assim? Uma igreja amiga, uma igreja onde ninguém passava fome, uma igreja que se amava, uma igreja que se ajudava, uma igreja que comia juntos. Queridos, este é o tipo de igreja que nós precisamos ter hoje. As características de uma igreja que cresce são estas as características. Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 4, e os versos 34 e 35. Aqui nós lemos: Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que tinham herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Queridos, nós não estamos falando aqui de algo impossível. Estamos lendo de algo que aconteceu e a história vai se repetir. Porque a igreja que vai ver Cristo descendo com poder e glória do céu será uma igreja batizada pelo Espírito Santo, e isto aqui vai se repetir na igreja desta última geração. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Queridos, que este espírito que viveu nos cristãos do primeiro século, ele viva em você também. Deus quer que nós hoje desenvolvamos este espírito de generosidade, de caridade, de misericórdia uns com os outros. Na parte de segunda-feira, a cura de um coxo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3. Vamos ler o capítulo 3 de Atos, verso 1 em diante. Aqui nós lemos: E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona, isto é, 3 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa.
E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. 2 líderes religiosos estavam conversando e eles estavam orgulhosos da nova construção. Eles tinham construído uma linda igreja, eles tinham construído uma linda escola e agora, contemplando o prédio da igreja e o prédio da escola, orgulhosamente eles disseram um para o outro: João, nós hoje não precisamos mais dizer como Pedro e João disseram, não temos nem prata e nem ouro. E o outro, pensativo, respondeu: é verdade, mas também nós não podemos dizer levanta-te e anda. Queridos, porque nós, na igreja de Laodiceia, de Apocalipse capítulo 3, diz que nós estamos dizendo orgulhosamente: rico sou e de nada tenho falta. É verdade que como igreja nós temos templos, nós temos colégios, nós temos universidades, nós temos casas editoras, nós temos fábricas de alimentos, nós temos hospitais. Queridos, tudo isso é verdade. Mas também é verdade que nós não temos condições de falar levanta-te e anda. E o mais importante, queridos, é termos o Espírito Santo que atuou na vida de Pedro e de João, para termos a ousadia de Pedro e de João para dizermos para o doente: em nome de Jesus Cristo, seja curado. A riqueza sem o poder do Espírito Santo jamais terminará a obra de Deus. Não pode a riqueza tomar o lugar de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, jovens e velhos que tenham entregue toda a sua vida a Jesus Cristo, membros da igreja que estejam cheios do poder para dizer levanta-te e anda. Atos capítulo 3 e o verso 7: e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Verso 8: e saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus, e todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Queridos, há poder no nome de Jesus. Jesus é um nome forte, é um nome poderoso, é um nome invencível. Jesus é um nome que tem que ser explorado, porque é em nome de Jesus que os doentes são curados, é em nome de Jesus que os mortos são ressuscitados, é em nome de Jesus que os pecadores são salvos e perdoados. Há poder no nome de Jesus. Este é um nome santo e venerável. Quando a Bíblia diz aqui em Atos capítulo 3, verso 1, que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona, 3 horas da tarde, este ato de Pedro e João irem ao templo para orar é porque eles tinham um momento certo de oração. Eles eram homens de oração. Não foi somente porque eles tinham sido batizados pelo Espírito Santo, mas porque eles se mantinham em comunhão com Deus. Eles continuavam orando, eles continuavam recebendo novos suprimentos do Espírito Santo cada dia. Queridos, a experiência do Pentecostes se repetia na vida de Pedro e de João. A experiência do Pentecostes tem que se repetir na nossa vida. Convido você agora para ler Atos capítulo 3 e o verso 12 em diante. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo, o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus o ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Em Jesus Cristo, você e eu podemos ter perfeita saúde. Jesus é aquele que cura, é aquele
que restaura, aquele que conserta os casamentos que estão indo mal, conserta os relacionamentos de marido e esposa, conserta o relacionamento de membros da igreja. Queridos, Jesus Cristo é a solução para os problemas, qualquer que seja o problema, psicológico, financeiro, familiar, de emprego. Jesus Cristo é a solução. Nós temos que crer neste nome forte e poderoso que é Jesus Cristo. E agora capítulo 3, verso 17 em diante. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. 5 pontos se destacam na mensagem de Pedro. Primeiro, Jesus era o Messias, o sofredor, conforme diz em Isaías capítulo 53. Deus o ressuscitara, conforme diz em Atos capítulo 3, verso 15. Deus o ressuscitou. Jesus havia sido exaltado no céu, conforme diz o verso 13. Outro ponto que se destaca na mensagem de Pedro é que Jesus voltará. Essa é a bendita esperança. Outro ponto que se destaca na mensagem de Pedro é que o arrependimento era necessário para o perdão dos pecados, conforme diz em Atos capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Queridos, o arrependimento precisa vir antes do perdão. Arrependimento é tristeza pelos nossos pecados. Segundo as palavras do pastor N.C. Dower, necessitamos de arrependimento. Arrependimento para o nosso mundanismo e materialismo. Arrependimento para a nossa falta de confiança e interesse. Arrependimento da nossa mornidão e satisfação própria. Arrependimento do nosso fracasso em pregar a palavra de Deus e em ministrar um reto exemplo. Arrependimento do nosso orgulho. Arrependimento da ambição e preconceitos. Necessitamos de arrependimento por nossa falta de amor a Cristo Jesus e pelas almas por quem Ele morreu. Necessitamos nos arrepender da indiferença para com o Espírito Santo. Esta prometida bênção, que é o Espírito Santo, se ela for reclamada pela fé, ela trará consigo todas as outras bênçãos. Isto é o que está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 502. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo traz consigo todas as demais bênçãos. Muito melhor do que prata e ouro é ter Jesus Cristo, é ser batizado pelo Espírito Santo. Que em nome de Jesus você seja um homem e uma mulher revestidos do Espírito Santo, para que você e eu possamos ter a ousadia de, como Pedro, falar: levanta-te e anda, para a glória de Jesus. Na parte de terça-feira, o surgimento da oposição. Quando a igreja pega fogo, quando a igreja está incendiada pelo Espírito Santo, ela chama a atenção de todo mundo e desperta a ira de Satanás. Numa cidade no interior do estado de Nova York, um dia uma igreja cristã pegou fogo e os vizinhos vieram socorrer e ajudar. E quando estavam trabalhando, tentando apagar o fogo, um dos líderes da igreja olhou para um senhor que era vizinho da igreja e que nunca tinha vindo à igreja e disse: o senhor nunca veio à igreja, não é verdade? Ele disse: sim, eu nunca vim a esta igreja, mas também eu nunca vi esta igreja pegando fogo antes. Uma igreja incendiada pelo Espírito Santo não só atrai pessoas, mas também atrai o ódio e a perseguição de Satanás. Não demorou muito para que o sucesso da igreja despertasse a oposição e a ira de alguns líderes de Jerusalém. O templo de Jerusalém era dirigido pelo sumo sacerdote e seus associados, que eram em sua maioria saduceus. E os saduceus, eles nunca creram na ressurreição. E agora a principal mensagem dos apóstolos era que Jesus Cristo que foi morto é o Jesus Cristo que foi ressuscitado em glória. E esse Jesus Cristo que ressuscitou com o corpo glorificado, ele subiu ao céu e ele vai voltar. Os saduceus ficavam encolerizados ouvindo a mensagem de ressurreição. O sumo sacerdote também era presidente do conselho do Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia composta por
70 líderes da nação judaica. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Vamos ler os versos 1 ao verso 7. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Esse era o ponto que despertava a ira dos líderes saduceus. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Aleluia! Primeiro foram 3.000, depois 5.000, e Deus ia acrescentando cada dia os milhares que foram comprados pelo sangue de Jesus e que pertencem ao rebanho de Jesus. E o verso 5, e aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais e os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Que mensagem poderosa, queridos! Primeiro, Pedro estava cheio do Espírito Santo, conforme diz o verso 8. Pedro, cheio do Espírito Santo. Segundo, ele chamou a atenção para Jesus Cristo, morto, ressurreto e assunto ao céu. Esta mensagem tem poder. Queridos, nós deveríamos pregar mais sobre o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto e o Cristo assunto ao céu e o Cristo prestes a voltar. Nós temos que explorar estes temas que atraem os pecadores, porque o próprio Jesus disse, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Há poder no nome de Jesus Cristo. Se bem que todos digam, todos os caminhos levam para o céu, não, queridos. Jesus Cristo está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14 e o verso 6. E Pedro deixa muito claro em Atos capítulo 4, verso 12, em nenhum outro há salvação. Aliás, queridos, nenhum outro fundador de religião reivindicou para si a divindade, reivindicou para si o título de Salvador. Buda não é adorado como um salvador, Maomé não é como um salvador, Confúcio não é um salvador, foram fundadores de religiões. Mas Jesus Cristo, ele diz, eu sou o Salvador, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O nome de Jesus Cristo é um nome que salva, é um nome que cura, é um nome que liberta os escravos de Satanás. Queridos, embora Deus não tenha deixado na Bíblia nenhuma placa de igreja, porque não é placa de igreja que salva, não é o nome da igreja que salva, é Jesus Cristo quem salva. Essa exclusividade de Jesus Cristo como Salvador deve-se ao fato de que Ele é Deus e Ele é homem. É o único ser que viveu no planeta Terra, que era Deus e era homem. Também deve-se ao fato de que Jesus Cristo não somente morreu pelo seu povo, mas que também ele ressuscitou pelo seu povo. O seu túmulo está aberto, a sepultura está vazia, ele subiu ao céu e ele vai voltar. Jesus Cristo é um Salvador único, mas Jesus Cristo também é inclusivo, porque ele morreu por todos. Em São João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a salvação está estendida para todos, todos. Não exclui ninguém, mas existe uma exclusividade de Salvador. É só Jesus que é o Salvador. É só Ele, é só o nome de Jesus que abre as portas do céu.
É somente pelo sangue de Jesus Cristo que os pecados são perdoados. Agora convido você para ler Atos capítulo 4, verso 13 em diante. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Quando você passa tempo com Jesus, todos ficam sabendo, porque as pessoas com quem você se encontra, elas percebem em você que existe uma atmosfera diferente, existe um linguajar diferente, existe no seu olhar compaixão e misericórdia. Queridos, todos sabiam que os discípulos tinham estado com Jesus Cristo. E o verso 16, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Não podemos negar. Os líderes judeus não podiam negar que em nome de Jesus aquele homem tinha sido curado. Queridos, nem mesmo milagres, nem mesmo ressurreições podem convencer alguém quando esta pessoa está decidida a não aceitar Jesus Cristo como Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verso 17 diz: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. A ira de Satanás é contra o nome de Jesus. E nós temos que explorar e usar muito mais o nome de Jesus. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas este é um nome que salva, santo e venerável, nome forte. E o verso 19 diz: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Quando você e eu temos uma experiência com Jesus, quando nós sentimos Cristo operando na nossa vida através do Espírito Santo, quando nós somos testemunhas de que Jesus Cristo é poderoso para curar, para perdoar e para salvar, queridos, nós podemos dizer com esta convicção de Pedro: aquilo que temos visto e ouvido, não podemos deixar de testemunhar. Queridos, quando o dilúvio veio nos dias de Noé, não havia senão um lugar de segurança dentro da arca. Todos os outros lugares, estratagemas, montanhas, árvores, torres, cavernas e balsas eram igualmente sem préstimos, sem valor. Da mesma forma, não há senão um lugar único de refúgio para o pecador no dia em que Deus derramar sua ira sobre a terra. Este lugar de refúgio é Jesus Cristo. Há um só nome pelo qual será proporcionado acesso quando nos encontrarmos justo nos portais do céu. É pronunciando o nome Jesus que a porta do céu se abre para você. Esta é a sublime verdade proferida pelo apóstolo Pedro. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual que importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Agora leia comigo Atos capítulo 4 e os versos 29 em diante. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Não são ameaças que devem amedrontar você, mas com toda a ousadia deveremos falar a palavra de Deus. Verso 30. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. É em nome de Jesus que operam-se os milagres. E o verso 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A palavra ousadia demonstra a coragem com que eles pregavam o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui diz o verso 31 que eles foram cheios do Espírito Santo. Aqueles mesmos que no dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2, foram batizados pelo Espírito Santo, eles agora em Atos capítulo 4 e o verso 31 foram novamente cheios do Espírito Santo. Isto significa, meu querido irmão, que o batismo do Espírito Santo não ocorre uma única vez na sua vida. Aqueles que são batizados pelo Espírito Santo hoje, novamente buscarão mais poder do Espírito Santo amanhã e mais poder do Espírito Santo depois de amanhã, e assim dia após dia, eles estão sendo batizados pelo Espírito Santo. É uma experiência que continua ao longo da nossa vida.
Por isso Deus diz que nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a viver em você, habitar em você. Quando você fala, é o Espírito Santo falando. O poder que você manifesta é o poder do Espírito Santo. Deus dirige a sua vida através do Espírito Santo. Evan Roberts, ele vivia no país de Gales. Era o ano de 1904. Numa noite de primavera, Evan Roberts não conseguia dormir. Então ele se levantou e foi orar. Ao orar com os amigos, Deus os impressionou de que existia um plano de Deus para eles. Um amigo disse: Deus me mostrou de que você vai converter mais de 100.000 almas para Jesus. Evan Roberts começou a pregar em uma reunião de jovens. A mensagem proclamada por ele logo incendiou o país de Gales. Em algumas cidades, igrejas ficavam cheias desde as 6 da tarde até 1h da manhã. Pessoas movidas pelo Espírito Santo vendiam suas propriedades para sustentar a obra missionária de Evan Roberts. Em 18 meses, entre os anos de 1905 a 1906, quase não houve crimes no país. O reavivamento iniciado por um homem no país de Gales espalhou-se por todo o país. Deus deseja derramar o seu Espírito sobre você e sobre mim. Quando Deus acende o fogo do reavivamento em nós, suas fagulhas alcançam outras pessoas ao nosso redor. Durante o reavivamento no país de Gales, 2 repórteres estavam fazendo uma reportagem sobre o reavivamento. E eles, chegando para um policial na cidade, perguntaram: você poderia nos informar o endereço onde as reuniões acontecem? E aquele policial, apontando para o seu peito, diz: o reavivamento acontece aqui dentro do meu coração. Realmente, queridos, o reavivamento começa dentro do coração de alguém, mas tem que começar por alguém. E você está sendo desafiado por Deus para iniciar o reavivamento, buscando o batismo do Espírito Santo cada dia, até Jesus voltar. Na parte de quarta-feira, Ananias e Safira. O capítulo 5 de Atos é um capítulo diferente de todos os outros. Como é que você poderia imaginar que numa igreja possuída pelo Espírito Santo, reavivada, poderia existir dentro dela casais como Ananias e Safira? Por que Deus colocaria a história de Ananias e Safira bem dentro do livro de Atos dos Apóstolos, quando milhares e milhares de pessoas que viveram fiéis e morreram fiéis a Jesus Cristo? Nomes destas pessoas nós não sabemos. Mas exatamente deste casal, Ananias e Safira, um casal infiel, um casal desonesto, Deus colocou o nome deles e a história deles no livro de Atos. Por quê? Qual a intenção de Deus? Deus tem um recado para mim e para você. Deus tem um recado para a sua igreja. Queridos, Ananias e Safira morreram na presença do apóstolo Pedro. Morreram porque Deus tirou a vida deles. E eles foram enterrados ali mesmo. Deus não quer assustar ninguém. Deus não quer ameaçar ninguém. Mas Deus quer que você e eu entendamos que com Deus não se brinca. Nós devemos ser fiéis a Deus, assim como a bússola é fiel ao polo. Convido você para ler comigo Atos capítulo 5, verso 1 em diante. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Queridos, Ananias não foi obrigado a dar a sua propriedade para Deus. Ninguém é obrigado a nada. Ananias e Safira ofereceram voluntariamente a propriedade para Deus, dizendo que iriam vender e dar todo o dinheiro para a igreja de Jesus. Eles não precisariam ter feito esta promessa, mas quando você promete para Deus, você deve cumprir a promessa que você fez. Primeiramente, Pedro disse para Ananias, no verso 3, que ele mentiu ao Espírito Santo. E logo em seguida, no verso 4, ele disse no final do verso 4, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja,
Pedro disse que Ananias mentiu ao Espírito Santo e em seguida disse: você mentiu para Deus. Ou seja, na mente de Pedro, o Espírito Santo é Deus. E agora o verso 6 em diante. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Querido, Jesus Cristo disse: por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Nossas palavras precisam corresponder aos nossos atos. Atos e palavras precisam estar em harmonia. Não podemos viver uma vida dupla. Não podemos brincar com Deus. Não podemos mentir para Deus. A partilha dos bens não era uma exigência, uma obrigação na igreja primitiva. Porém, o exemplo de Barnabé, mencionado aqui em Atos capítulo 4, verso 36 e 37, inspirou Ananias e Safira também para doarem sua propriedade para Deus. Aqui diz em Atos 4, versos 36 e 37. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Quando Ananias e Safira perceberam a boa ação de Barnabé, eles conversaram e fizeram um acordo de fazerem o mesmo. Só que, pelo que tudo indica, Ananias e Safira, depois de terem prometido dar toda a propriedade para a igreja, eles se arrependeram de tal promessa e disseram: vamos mentir. Você não diga para ninguém o valor da propriedade que foi vendida. E nós vamos entregar para o apóstolo Pedro uma quantia e vamos reter a outra quantia para nós. Queridos, isso Deus não aceita. Isto é desonestidade. Certamente Deus permitiu que esta experiência de Ananias e Safira fosse colocada aqui no livro de Atos para mostrar que Deus não aprova a prática do engano dentro da igreja. O pecado de Ananias e Safira não foi resultado de um ato impulsivo, mas de um plano feito cuidadosamente lá dentro da casa deles. Eles se combinaram deliberadamente para mentir a Deus. Como é fácil para nós, pecadores como somos, querer ficar bem diante da igreja. Como é fácil alguém fazer uma promessa na frente de todo mundo. E todos admiram, todos elogiam. Mas, queridos, como disse Jesus, aquilo que a tua mão esquerda faz, que não saiba a mão direita. Deus que vem em segredo, Deus recompensará você. Não deveremos usar dízimos e ofertas para influenciar pessoas. Não deveremos usar dízimos e ofertas para conquistar posições. Não deveremos usar dízimos e ofertas para despertar admiração nas pessoas. Aquilo que você faz para Deus deve ser feito com humildade de coração, com sinceridade de coração. E Atos capítulo 5 e o verso 12 diz: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. O finalzinho do verso 13 diz: mas o povo tinha-os em grande estima. A igreja cristã era bem vista e era amada mesmo por aqueles que não pertenciam à igreja cristã. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Era uma explosão nos números, iam se multiplicando os conversos. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E o verso 16: e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Queridos, a história vai se repetir. Quando o batismo do Espírito Santo for derramado sobre a sua igreja nesta última geração, a chuva serôdia do Espírito Santo, esta história vai se repetir.
Homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, estenderão suas mãos, enfermos serão curados, atormentados de Satanás serão libertados e haverá uma conversão como nunca antes. Na parte de quinta-feira, a segunda prisão dos apóstolos. Se os apóstolos podiam ser usados para trazer o juízo de Deus sobre o pecado, como no caso de Ananias e Safira, eles também poderiam ser usados para trazer a graça de Deus aos pecadores. Seu poderoso ministério de cura era uma prova tangível de que o Espírito de Deus estava atuando pelos discípulos. É impressionante que as pessoas acreditavam que até mesmo a sombra de Pedro poderia curar os enfermos. Quanto mais os apóstolos eram cheios do Espírito Santo, maiores sinais e prodígios se multiplicavam, mais os líderes religiosos se enchiam de ira e inveja, e isso os levou a prender os apóstolos uma segunda vez, conforme diz em Atos capítulo 5, verso 17 em diante. Leia comigo, Atos capítulo 5, versos 17 em diante. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, que não criam na ressurreição, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão, e voltando-lhe o anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Querido, Jesus Cristo está perto daqueles que sofrem por ele. Assim como na experiência de Pedro, quando foi preso, Jesus Cristo enviou um anjo para libertá-lo. E o anjo poderoso tirou-o da prisão, deixando a prisão fechada. De sorte que no dia seguinte, quando foram procurar por ele, a porta estava fechada, os guardas estavam na frente da porta, mas ao abrirem a porta da cela, não encontraram ninguém lá dentro. Queridos, que Deus poderoso! Para Jesus Cristo, nosso Senhor, não existem portas, não existem grades. Queridos, não existem paredes. Jesus Cristo pode nos libertar de qualquer circunstância. Creia nisso. Os anjos do Senhor são espíritos ministradores que trabalham a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14. Você não está sozinho. Jesus Cristo, por quem você sofre, Jesus Cristo, por quem nós somos perseguidos, Ele não nos abandona, Ele não se ausenta, Ele está justo ali, do nosso lado, mandando seus anjos para nos protegerem, cuidarem de você. E agora o capítulo 5 e o verso 27 em diante. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Eles tinham sido proibidos especificamente para não usarem o nome Jesus. E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Os discípulos encheram Jerusalém da doutrina de Jesus Cristo. Queridos, que maravilha se você e eu formos acusados com a mesma acusação, de enchermos as cidades, de enchermos o país desse nome poderoso que é Jesus, nome santo e venerável. E o verso 29, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Queridos, nós deveremos obedecer às autoridades, ao governo, mas quando as ordens das autoridades terrestres se chocam com a ordem de Deus,
nós deveremos permanecer ao lado de Deus. Por isso Pedro disse, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O verso 30 diz, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem a Deus. É o Espírito Santo que nos dá o arrependimento. Um dos primeiros trabalhos do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8. Uma certa aluna perguntou ao seu professor, como é que nós podemos saber se temos o Espírito Santo? E o professor disse para ela, você tem se sentido indigna? Profundamente consciente dos seus defeitos? E ela respondeu, sim, professor, eu tenho me sentido indigna. E ele disse, é o Espírito Santo que lhe está trazendo esta convicção. O primeiro trabalho do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Não perca a coragem quando se sentir indigna, mas alegre-se, porque Deus está lhe atraindo para junto dele. A ocasião na qual alguém deve temer por si mesmo é quando uma pessoa pensa ser ótima. Paulo fala de si mesmo como sendo o principal dos pecadores. Veja o que está escrito no livro Caminho a Cristo, página 64. Ali diz, quanto mais perto vos chegardes de Jesus, tanto mais cheio de faltas parecereis aos vossos próprios olhos. Porque a vossa visão será mais clara e vossas imperfeições se verão em amplo e vivo contraste com a sua natureza perfeita. Isto é prova de que os enganos de Satanás perderam o seu poder, que a influência vivificante do Espírito Santo está a despertar-nos. Em Atos 5,31 diz que o arrependimento é um dom de Deus. Você está disposto a orar pedindo o espírito de arrependimento? Peça a Deus que lhe mostre a condição em que você realmente está. O conselho de Deus para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,19 é, sê, pois, zeloso e arrepende-te. O arrependimento, conforme diz em Atos 5,31, é um dom de Deus. Você está disposto a orar pedindo, dá-me o arrependimento. Vem, Espírito Santo, convence-me dos meus pecados, mostra as minhas falhas e os meus defeitos. Eu quero confessar os meus erros. Eu quero ser mais santo, receber mais da tua santidade. Ó Pai querido, faze-me mais puro. Eles se regozijavam por serem dignos de sofrer por Jesus. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Queridos, todos os que querem viver piamente em Jesus Cristo sofrerão perseguições. Nós também. Por isso, queridos, Jesus Cristo falou claramente no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5 e os versos 10 em diante. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Queridos, em nome de Jesus Cristo e por causa do nome de Jesus Cristo, nós seremos perseguidos. Mas o Espírito Santo nos confortará. Os anjos do Senhor estarão ao nosso lado e Deus agirá. O meu apelo, meu querido irmão, é que você e eu sejamos batizados pelo Espírito Santo. Não cruzemos os braços, não desistamos. Vamos buscar e pedir o batismo do Espírito Santo cada dia, cada hora, confessando os nossos pecados, abrindo o caminho, preparando o terreno para que o Espírito Santo possa realmente ser derramado sobre você em forma de chuva serôdia, fazendo de você um filho e uma filha de Deus, revelando o caráter de Jesus Cristo, preparando-nos para a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é a minha oração, este é o meu apelo, em nome de Jesus. Amém.